Olá, amores, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Com Jesus é alegria. Aqui não é comércio, aqui não é vendas, né? Como vocês viram aí, eu acabei de postar um rios na academia. Cheguei, ainda não tomei banho, mas não poderia deixar de vir fazer a palavra do dia, né? Que para estarmos bem com Deus, primeiro temos que fazer o nosso devocional. Não quer dizer que eu não falei com o Senhor já hoje, né? Não quer dizer que eu não fiz alguma coisa para o Senhor já hoje. Fiz, mas é bom termos um tempo de meditação da palavra do Senhor, um tempo mais de reflexão, um tempo de busca de conhecimento, não é isso? Então, que eu e você possam ter esse tempo com o Senhor, esse tempo de louvor, nosso devocional. Quem trabalha com venda, as empresas de cabelos que estão precisando me contratarem, né? Me patrocinarem, mas estão com o inimigo, ou o quê? Me contrate para ir trabalhar na empresa de vocês. Ok, empresinhas de cabelo, me contrate para ir trabalhar na empresa de vocês aí. Aí, Beira Paris, né? Eu queria trabalhar na empresa de vocês, nem que se fosse lá na fábrica. Ou em qualquer local. Tenho vergonha do que estão fazendo. Porque é uma empresa maravilhosa de cabelos, mas não me patrocina, mas não me chama. É só me chamarem para eu ir embora desse estado, em nome de Jesus, porque, meu Deus, meu tempo aqui já findou. Eu não sei nem se é em São Paulo, né? Espero que seja. Como diz o louvor, muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Nem sequer interage, né? Nem comenta aí nos comentários. Nem no Insta, nem no Face, nem no YouTube. Por que será? Algum narcisista... Por que será? Algum narcisista oculta aí, né? Mexendo nas minhas redes sociais, eu preciso de uma pessoa física para me ajudar. Porque a burrice aqui é grande. Para algumas coisas, sim. Mas nem por isso eu sou tão idiota como acham, né? Muitos me conhecem, você pode dizer assim comigo? Pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Isso aqui é o próprio Deus falando. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Você pode louvar assim comigo? Ele é o nosso Pai, Ele é nosso Deus. Muitos às vezes se fazem de amigo, muitos às vezes se fazem de companheiros de ministério, mas são perseguidores, são invejosos. Então, ajuda aí a pastorinha, ajuda aí a professora, ajuda aí a cantora, a levita, o que mais? Como vocês acharem melhor. Eu sou o que meu Deus diz que eu sou. Se eu sou filha amada, eu posso ser o que meu Deus diz que eu sou. A influência cristã. A influência cristã, que dá no mesmo, porque a influência cristã é para louvar o Senhor, para pregar o nome do Senhor. Pode até dar dicas de cabelo, pode até dar dicas de pele, pode até dar dicas de modéstia, mas é para pregar e louvar o nome do Senhor, porque é assim que eu conheço uma grande influência aí. Então nós somos chamados para fazer a vontade do Senhor na terra. E os entulhadores... ou perseguidores de ministérios, ou invejosos se convertam. Como eu falei no Rios, né, que eu acabei de postar na academia, essa camisa aqui, ó. 1994, isso aqui eu fiz, eu na época era líder de jovem, líder de ministério de louvor, né, de adolescentes praticamente, porque a maioria das igrejas aqui só tem adolescente. Por não liga com nós que temos mais uma idade a mais, né, só que muitos são mais santos do que muitos por aí. Eu nunca casei, nunca me dediquei com ninguém, mas tem gente que nos julga, e tem outros que vivem de casamento e Deus não se agrada, dirigindo igreja e fazendo isso e aquilo. Então, quando meu pai dirigia igreja,
Então, quando meu pai dirigia igreja, né, eu exercia os ministérios de louvor, né, ajudava. Também no ensino da palavra, com as adolescentes, com as crianças, junto com outras irmãs. Olha só. Mas sempre fui envolvida em todo departamento, né? Porque quem é filho de pastor já sabe. É missão, é evangelismo. Meu pai é evangelista. Minha mãe também considera como evangelista. Então eu também sou, né? Então vocês querem me chamar como? Evangelista, pastora, professora, cantora, levita, missionário, o quê? Eu sou o que meu Deus disse que eu sou. Uma líder. Oh, glória, aplausos, vergonha dos adversários. Não líder aqui da terra de vendas, isso e aquilo. Líder de fazer a vontade do Senhor. Porque essa camiseta aqui, ó, foi eu que fiz com meu dinheirinho, né? De pai e mãe, que às vezes assim, quando dirigi igreja, às vezes dava uma oferta. Então, a oferta dirige pra isso. Quando meu pai e minha mãe dirigiam igreja, o dízimo e a oferta que saía era pra fazer o quê pro povo? Isso aqui, ó. Isso aqui eu fiz praticamente. Já cheguei a fazer uma roxa, vocês viram aí do fogo da chama, Atos. Foi a primeira palavra que o Senhor me deu no avivamento em 2020. Atos 2. A última festividade da mocidade, né? Foi quando nos tiraram de dirigir igreja. Não quero que eu dirija igreja. Porque eu sou uma missionária solteira. Nada a ver, Kellen Gaspar e tantas outras. Por aí se tira os adversários. Mas bom é Jesus, bom é nosso Deus que nos rejeita, bom é nosso Deus que nos abraça, bom é nosso Deus que nos ama, bom é Deus, me tire desse estado em nome de Jesus, porque eu não suporto mais. Então diz aqui, o louvor, eu sou teu pai. Se ele é nosso pai, quem é que pode dizer ao contrário? Se Deus é com a menor, quem é que pode dizer ao contrário? Se Deus fala com a menor, quem é que pode dizer ao contrário? Eu sou o que meu Deus disse que eu sou. Então, ministérios, né, os demais companheiros de ministérios, os demais companheiros de ministério, pastores, obreiros, crentes, sim, vamos ser como Deus quer, ok? Talvez por eu ser espontânea, ser do meu jeito assim, mas eu sou mais santa do que muitos. Olha só. Só porque eu ainda não casei, mas eu posso casar ainda, conforme as promessas ou profetadas, esperando o meu aí vir do sul, ou São Paulo, né? Eita, Jeová, me tire daqui em nome de Jesus, porque estou entulhando, meu tempo chegou nesse lugar. Essa região não presta, sempre entulharam a minha vida. Eu tenho 36 anos, acho que eu sou uma menina, mas eu não sou uma menina, eu sou uma mulher, né? Uma jovem, uma coroa, como vocês acharem melhor, madura o suficiente, do que muitos adversários aí que fazem coisas feias. Então, esse ele é nosso pai. Se fomos chamados para o altar, se ele é nosso pai, fomos chamados para o altar para louvar, tento entulhar até meu ministério de louvor, tento entulhar até o ministério de ensino, né? Que eu amo trabalhar com criança, com os jovens, essas coisas. Mas acredito que eu trabalho com a igreja toda. Se me der uma igreja, eu dirijo também. Eu já falei isso, né? Porque pastor ensina, né? Palavra, não é isso? Vamos levantar para ensinar a palavra? Então é isso. Eu não tenho teologia, eu não tenho psicologia ainda, talvez, né? Mas eu tenho bibliologia. Uhul! Há muitos anos atrás, eu fiz 2 anos de pedagogia, tenho técnico de enfermagem, técnico em estética. Querem mais o quê? Eu tenho vários cursos assim livres que eu nem quero mais fazer mais. Eu quero um emprego, quero que alguém me contrate, uma empresa aí de cabelos, né? Como eu já falei, me contrate para eu sair desse lugar, em nome de Jesus. Eu pregar minha mala e ir embora, porque chega. Temos que fazer a vontade do Senhor. Já que ninguém me dá uma oferta, não entra R$1 na minha conta. Já que ninguém me dá nem espécie, nem nada, depende dos meus pais, não querem me dar uma igreja, o que é que eu tô fazendo nesse lugar? Querem me dar um emprego? Por favor, alguém entre em contato comigo e me tire desse lugar, em nome de Jesus. Só me esperar no aeroporto. É isso. Porque Deus é pai, Deus é mais. Sei que tem ainda crente de confiança no meio do mundo, né? Que é mais fácil. Eu sei que o monte aqui, só Jesus na causa. Mas Deus é pai, Deus é mais. Então, lá em Atos 10 diz assim: o centurião Cornélio, que é a palavra que eu queria trazer no dia de hoje, né? Trazer no dia de hoje. Ainda sobre sonhos e visões. Perceberam que essa semana, ou 2 semanas, estou falando só sobre sonhos e visões, pessoas que têm sonho e visão, pessoas que ouvem Deus, porque Deus é com o menor, Deus é com quem Ele quer estar. Gente, Cornélio
Cornélio era um homem que temia a Deus. Cornélio era um homem que obedecia a Deus. Cornélio não era religioso. Cornélio não era fariseu. Cornélio não vivia no templo, mas ele ia ao templo. Cornélio temia a Deus, a Bíblia diz, com a sua casa. Por isso que o anjo apareceu para ele. Por isso que ele ouviu a voz de Deus, porque ele temia todos os dias tirar um tempo para o Senhor. Ele não estava preocupado só em fazer as coisas, trabalhar para sustentar a sua casa, para dar emprego para alguém, para procurar influenciadores, para isso, para aquilo. Mas ele estava no intuito de trabalhar, né, trabalhando, mas conectado com o Senhor. Todos os dias a Bíblia diz que a hora nona do dia, ele tirava um tempo para o Senhor. São o quê? Quase meu dia? Tô aqui, senhora. Tô perdida, mas vou me achar. Aleluia. Fui pra academia, já cheguei, já fiz meu pós-treino, que foi uma vitamina, morango com banana. Já passo porque tá muito quente. E é isso. Então, estar num lugar que não tem nem pra cuidar da saúde, nem pra se alimentar direito, gente, isso é injustiça. Isso é uma maldade. Olha isso, sobrancelha feia, cadê o dinheiro pra fazer? Uma pele feia dessa, um dente feio desse. Fica difícil até para as empresas me contratar. Mas é Deus que pode tocar em alguém. Mas é Deus que pode me contratar. Porque eu não me troco por certas pessoas. Porque eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Olha só. Aí diz aqui o texto, claramente. E havia em Cesareia, olha como eu amo Jesus e eu amo a Bíblia e a palavra. E crente tem que amar a palavra, crente tem que amar louvar o Senhor, crente tem que amar fazer a vontade do Senhor, crente tem que ser como meu Deus quer. Então, como vocês viram aí eu falando, essa camiseta aqui foi eu que mandei fazer na época do grupo de louvor, que era um aniversário de conjunto, né? 1994. 25 anos desse conjunto, Atalaias de Cristo. Será que eu e você estamos sendo Atalaias de Cristo? Ou são mais um na multidão? Ou não estão com as nossas labaredas, ou nossas chamas acesas, ou se preocupando com o céu, com a volta do Senhor, ou só com as coisas do mundo? A gente precisa trabalhar. Eu não estou trabalhando no momento. Está faltando dinheiro até para cuidar da saúde? Gente, faça alguma coisa em nome de Jesus. Então, a gente se foca no Senhor, porque se a gente não focar no Senhor, a gente perece nesse mundo, perece nessa região, porque o maior é Deus. Deus que é adversário que se acha, né? Você que se acha. Então o texto vai nos dizer que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. O texto vai dizer que ele era um varão, né? É um homem. O texto não vai nos dizer que ele era uma mulher. O texto não vai dizer que era um homem. O centurião Cornélio, olha aí. Um homem que vivia em sociedade. A inclusão, cadê a inclusão para Kécia? E havia em Cesareia um varão, a justiça haja. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha que coisa linda. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha que coisa chique. Piedoso e temente a Deus, com a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Será que você, empresas de crentes, será que vocês têm feito esmola ou não crentes? Será que ou vocês têm só pensado no umbigo de vocês? Ei, a palavra aqui é pro Brasil, ó. Brasil, acorda e desperta enquanto é tempo. Crentes têm que ser piedosos. Pessoas que se dizem cristãs têm que ser piedosos. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Era uma pessoa temente a Deus, orava, buscava o Senhor, ainda dava esmola. Quem é que pode me dar? Eu não quero esmola de ninguém. Eu quero que alguém me contrate, né? Faça alguma coisa. Haja. Me dê uma igreja. Ou me contratem uma empresa de cabelos cristãos, porque elas sabem o que eu estou falando para eles mesmo. Este, fixando os olhos dele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Coisa linda é temer a Deus. Coisa linda é obedecer ao Senhor. Coisa linda é viver a palavra. Coisa linda é ajudar os outros. Coisa linda
Coisa linda é não só querer ser ajudado, mas também ajudar os outros. É agir com empatia, porque Deus ama esses. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vocês têm feito esmola? Vocês têm feito aí? Não tem nada. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio! Coisa linda, gente, olha isso aqui, que o anjo do Senhor apareça. Eu não tenho nem coragem de ver, mas se o Senhor quiser aparecer como apareceu para Maria, Deus pode aparecer para muitos de nós, não é isso? Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo. Eu só vi anjo por sonhos. Um dia, eu já falei isso pra vocês, que por sonho, eu vi como que fosse muita gente caindo assim, como fosse no inferno, um abismo, caindo. Aí um anjo me arrastava, aí eu dizia: não quero ver isso não, porque eu sou muito sensível a coisa, não gosto de ver coisa ruim. Eu não tenho nem estômago pra, talvez, atuar na minha área. Eu não tenho estômago para atuar na minha área como técnico de enfermagem, eu não tenho estômago para isso. Talvez eu tenha para ensinar, para trabalhar na Secretaria de Saúde, como eu já trabalhei, e estou enrolando aí um emprego, né? E Jesus já mostrou a irmã Maria, eu com o jaleco no postinho. Por que essa região é injusta? É enrolona. Me arranque desse estado, porque se eu for para um canto trabalhar e ganhar uma bolsa de psicologia, eu ficaria muito feliz, né? Olha aí. Me bote num hospital, numa empresa de cabelo, que eu vou me virando, né? Aí eu posso ganhar uma bolsa de psicologia ou eu pagar psicologia tendo dinheiro, mas não tem quem que paga. É melhor me dar uma bolsa como eu ganhei uma vez uma bolsa de técnica estética, ok? Acha que eu sou jumenta? Mas jumenta é muito o que se acha, né? É quem quer me entulhar. Entulhadores serão entulhados. Então diz aqui: este, quase a hora nona, se viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio! Este, fixando os olhos nele, viu muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Eu também ficaria. Você não ficaria? Eu, por sonho, eu tremi e estremi. Quando o anjo me puxava e eu via aquelas pessoas sendo jogadas no abismo, ele falava assim: você tem que cumprir o seu ministério, o seu chamado, porque muitas almas precisam ouvir as suas experiências. Muitas almas precisam, aleluia, ouvir a sua voz. Talvez porque eu sou, talvez, às vezes, como uma pedra para alguns. Nem tanto, né? Que às vezes eu troco as palavras, eu sei a palavra certa aqui, mas eu pronuncio às vezes errado. E às vezes eu leio tanto, não sei porque eu esqueço tantas palavras. Penso eu que é muita obra de feitiçaria, de macumbaria, de inveja, toxidez que me dá, causa dano cerebral, né? Narcisismo, toxidez causa dano cerebral, junto com feitiçaria, obras, essas pessoas invejosas que não tem o que fazer, né? Aí, deixa nossa mente assim, ó, confuso. Eu sei que às vezes a falta de vitamina, sempre eu tô na mesma tecla e vocês já estão cansados de ouvir. Então, ajam, tô precisando de ação. Pessoas aqui como Cornélio, que era piedoso, que fazia alguma coisa, que era bom samaritano. Crente tem que ser bom samaritano. Não se fazer que é, mas não é. Então, aqui quando meu pai dirigia a igreja, mas minha mãe, eu aqui, ó, entrava de minha oferta. Mas às vezes a gente tirava do bolso para fazer camiseta pro povo, para os conjuntos, para ajudar. Às vezes até pedia para os pais cooperarem, né, com a parte de baixo, por exemplo, que a maioria não tinha emprego, não tinha trabalho. Interior, cidade pequena, sítio pequeno. Diz-me oferta é para isso. A Bíblia diz: trazei, diz-me oferta no meu tempo para que haja mantimento da casa do Senhor. Eu prego Bíblia e vivo Bíblia. Não sou como muitos por aí, que se chamam de lobos mercenários, que só quer vir, mas não ajuda o povo. Só quer ser servido, mas não serve. Então me dê uma igreja, que eu sei ser uma pastora como Deus quer. Porque eu sou a menor. E Deus é com o menor. Deus é com os menores. Por isso, porque tem amor e empatia. Não pensa só no seu umbigo. A vontade que tem é ajudar os demais, mais necessidade do que a gente. Então, quando a igreja não tinha condições, o que é que eu fazia? Eu era piedosa. Eu era como Cornélio, temente a Deus dentro da casa do Senhor, servindo como Samuel. Lembra você, Samuel? Dentro da casa do Senhor, perto do sacerdote. Mas fazia tudo, ó, dirigido pelo Senhor. Eu fazia o curso técnico estética nessa época, era 2019, se não me engano, 2018, 2019. O técnico em enfermagem aqui na cidade de Bom Jesus, com a colega daqui de Bom Jesus, casada com um colega, eu vou dizer assim, porque era
casada com um moço lá de Tangará, da minha terra, né? Tangará, RN. É bem próximo aqui, é meia hora daqui pra lá. Só passa uma cidade que é... Deixa eu ver. Passa duas cidades, Santa Maria e Serra Caiada, não é isso? Se eu estiver enganada, eu coloco aí nos comentários, que às vezes eu me confundo. É tão a lenteza é tão grande que eu me confundo. Olha isso. Alguém precisa ser piedoso e me tirar para um hospital para injetar B12 na minha veia. Olha todos os meus exames. Quem é esse bom samaritano? Quem é esse piedoso que vai fazer isso comigo? Porque eu estou precisando disso. Que um amigo de verdade, um companheiro de verdade. Minha mãe disse que eu preciso de um companheiro, que é um marido. Eu não tenho ainda. Daqui que esse marido chegue, que vinha do sul, né, com pressa, como diz as profecias ou profetadas, ou então alguém se levante. Ou então alguém se levante e faça isso. Porque a confusão mental é por causa de falta de vitamina, é falta de algo no organismo. E ninguém se levanta para fazer nada. Cadê os piedosos? Injustiça. Então, ele era casado com uma colega minha. Na época a gente estudava o técnico em enfermagem. A gente nunca chegou a exercer. Acho que nem tirar o Corém, nem eu, nem ela. Eu nunca mais a vi. Acho que já até saí daqui, talvez estejam morando em Tangará. E o mesmo tinha uma gráfica, né? De design. Ele era formado em design. Acho que, não sei se ele chegou a trabalhar na Riachuelo. Enfim. Aí eu cheguei lá e falei pra ele como é que eu queria arte, né? Que eu gosto muito, eu sempre gostei de editar foto. Já trabalhei em lan house, né? Eu gostava de fazer convite de aniversário, essas coisas assim. Tirar foto, editar foto. Enfim, essas coisas. Quando a gente trabalha em lan house e alguma coisa do tipo. Fazer panfleto, essas coisas, né? Eu não tenho nem impressora, nem computador, tá quebrado. Por esse tiro. Cadê os bons samaritanos? Cadê os piedosos pra me ajudar? Quando eu quero alguma coisa, tem que ir pra lan house aqui. Então, quando eu trabalhava em lan house, eu fazia isso, né? Às vezes tinha que tirar a segunda via de alguma coisa do tipo, né? Quando aparecia, tipo assim, segunda via de algo, luz, energia, as pessoas vêm atrás. Hoje tem uma colega aqui, que eles que me ajudaram no clipe, o esposo dela. Né? Eles lançaram uma proposta aí pra cidade, ano passado, 5 artistas da cidade pra gravar um clipe. Ele gravou os 5 artistas. Um dos fui eu, né? A gente pagou só uma taxinha pra colocar a voz. Enfim, estamos até precisando fazer mais, né? Se reunir os moços da cidade e região e fazer mais coisas para o Senhor. Músico cristão da cidade e região tá precisando se reunir para fazer coisas para o Senhor, né? Não ficar só em coisa da terra, pensando em trabalhar, mas não pensa em trabalhar para o Senhor. É isso que tá precisando. Então, eu sempre fui assim, ó, pro Senhor, ligado pro Senhor. É 200 que fala? 880? É eu, né? É o TDAH ou quê? Eu fui ligada para as coisas do Senhor. Eu sou ligada para as coisas do Senhor. Eu nunca pensei em coisas grandes. É o povo que inventa aí. Que diz que eu sou como Davi, se eu nunca adulterei, nunca deitei com ninguém. É as profecias que eu recebo, né? Dentro do ministério. Talvez é porque eu falo muito rápido e Davi se fazia de doido. Às vezes para confundir os adversários que se achavam grandes. Nem quero adulterar. Nem quero pecar contra o meu Deus. Eu quero ser fiel para morar no céu. Eu ainda não casei. Se Jesus quiser me dar um casamento, glória a Deus. Bom é obedecer o Senhor. Então, quando eu mandei fazer essa camiseta, era porque para os jovens da igreja, porque não tinha condições. Então, como meu pai minha mãe ganhava um salário, meu pai praticamente o máximo 2 salários que a igreja dava, era para isso, gente. É para fazer as compras do mês, para cuidar da gente. É fácil, não. Para ajudar na igreja. E tinha gente que ainda não queria, muitos até hoje assim, né? Não quer dizimar, não quer ofertar. Isso aí é para os pastores. E nem cobrava, e a gente nem cobrava, tanto como muitos cobram por aí, que não é o correto. A gente não gostava, ele nunca gostou de fazer cantina, ele nunca gostou de fazer rifa, ele nunca gostou de fazer nada, porque sempre foi correto conforme a palavra de Deus, e eu sou do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que minha casa não é de comércio. Não, a gente nunca teve comércio.
como os grandes empreendedores, pastores por aí. Não. A gente, se tem igreja, tem dízimo e oferta, pra que mais nada? Tem que viver na dependência de Deus. É por isso que o pastor falou, Deus vai falir as igrejas brasileiras. Por quê? Porque não vive como Deus quer. Aí eu peço, me dê uma igreja que eu sou como Deus quer. Porque eu sempre fui como meu pai. Meu pai nunca adulterou. Meu pai é meu rudo por causa que é do interior. Mas meu pai sempre foi o mais honesto. Não gosta de mentira, de enrolagem. Só que já chegou a velhice, já chegou o tempo dele. Quando chega o tempo, a gente respeita, mas chegou o tempo. É tempo de descansar. Não quer fazer a obra de Deus mais? Vá descansar. Porque se ele quisesse, ele ainda poderia ir para a rua com o carro dele. Porque se ele quisesse, ele pegava o carro dele. O sonho ia para as ruas comigo, louvar o Senhor e pregar. Não somos evangelistas? Ou somos professorinha, cantora, o que sou? Eu amo fazer a vontade de Deus. Ele não quer fazer isso? Então se levante alguém para fazer para mim. Porque eu amo fazer isso. Mas também eu amo ter um dinheirinho, né? Cadê o dinheiro? As empresas me contratam, me dão uma oferta. Porque tá, é muita enrolagem. Ou me deu uma igreja. Eu não sou idiota como acho que sou, não. Eu quero ser santa, lavada e redimida pelo sangue de Jesus e ser como o Senhor quer. Cadê os encontrões? Cadê as cruzadas, profecias dentro do ministério aí? Eu quero ver isso. Porque é isso que nós temos que se preparar. Sair das quatro paredes e fazer o que nosso Deus quer. Sair das quatro paredes e fazer os encontrões cruzados para pregar como Jesus quer. Ensinar a palavra como Jesus quer para o povo. Billy Graham era um grande... Era Billy Graham, um grande ensinador da palavra de Deus, um grande evangelista. Ele ensinava a palavra. Quem foi ele, Jesus? Foi uma pessoa na Bíblia que passou horas e horas lendo a palavra e muitas pessoas se converteram. Porque às vezes não é eloquência. Às vezes não é grito, não é movimento, é palavra, é ensino da palavra. Para o povo aprender, ter intimidade, relacionamento com Deus. Pedro nunca precisou fazer teologia. Não estou dizendo que quem faz é errado. Queria eu poder fazer. Nem posso fazer, que nem tenho condições. Estou até sem saúde. Precisam cuidar da minha saúde para poder me aquietar e fazer o que precisa para a vontade de Deus. Mas eu não estou nem aí. Eu sendo chamada para louvar, eu tenho que me dedicar à vontade do Senhor. Chega de tanto estudo, né? Pedro não fez teologia para pregar o evangelho. Pedro tinha Jesus no coração. Pedro tinha Jesus no coração. Pedro da Bíblia não era um nome culto, como alguns que eu conheço aí, né, que eu acompanho. Pedro era um pescador. Talvez é um desse meu pai que gosta muito de pescar, como muitos outros. Mas eles tinham conhecimento da palavra, revelação que o Espírito Santo que dá a nós. Então o tempo dele chegou, mas o meu não chegou. Eu continuo fazendo a vontade do meu Deus e do meu Senhor. Seja na praça, seja na rua, seja onde eu estiver dentro da igreja e nas redes sociais. Sim, eu continuo fazendo a vontade do Senhor, pregando, louvando ao Senhor, ensinando, aleluia, ao povo que precisa. Professorinha, pastorinha, como vocês quiserem, como o meu cunhado lá de São Paulo me chamava, sempre me chamou pastorinha. A última igreja que meu pai dirigia, ele colocou o nome lá. Deus está neste lugar, preto, estampado. Foi ele que coloca lá o nome na igreja que não quer que eu dirija, né? Deus está neste lugar, porque Deus estava com Kessia, com a menor. Porque Deus era com meu pai, mas rejeitaram. Aquela igreja usada por meu pai ser meio bruto, meio sem sabedoria. Mas não era para ter me rejeitado. Não era para ter rejeitado a minha mãe. Só fazíamos o bem e eles nos deram as costas, paulada, ruindade, perseguidores, se converta e se conserte com o Senhor. Grupinho que se levanta dentro da igreja. Aqui é do mesmo jeito na cidade. Eu digo a verdade. Usa o púlpito para estar falando, jogando palavras indiretas. Vem chumbo grosso sair, falsas profecia mal, né? Profetizando que é mal. Usa a boca porque é bom. A nossa boca, a Bíblia diz, é um membro que incendeia. A língua temos que usar para abençoar.
Temos que usar para abençoar. Desculpa, não para maldizer, não para reclamar, não para murmurar, mas para agradecer, para falar o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor, para profetizar o que é bom. Diga, porque não diz assim, vem chuva de bênção aí para o povo de Deus que está na posição, que está posicionado, que deseja servir ao Senhor. Vamos se reunir, vamos fazer isso para o Senhor, vamos sair das quatro paredes. Jesus é bom e o diabo não presta. Agora, esse é porque às vezes não quer ajudar em nada. Tem loja, mas não quer ajudar em nada. Sabe que tem gente nessa região que dirige igreja, é casado, vive um casamento que Deus não tolera, Deus não gosta, a não ser que seja um viúvo, uma viúva. Tem loja de criança, tem loja de adulto, tem mercadinho, mas não me ajuda. Nunca me ajudou. E nem quero, né? Para ver como são ingratos. É os irmãos de José dentro da igreja. Só queria que me ajudasse a fazer o que precisa. Mas não quero fazer. Porque deveriam dar um look para gravar um cover, né? Deveria patrocinar ou me dar oferta para gravar um vídeo em São Paulo. Não fazem isso. Vou ajudar até mesmo os músicos daqui da região. Não fazem isso. Mas sabe profetizar, abrir a boca dentro do templo para amaldiçoar. Devemos abençoar e não mal amaldiçoar. Devemos bem dizer o que a palavra diz. Oremos e vigiemos com essas mulheres narcisistas, tóxicas. Oremos e vigiemos, porque desde que tem homem, tem mulheres também, narcisistas e tóxicas. Nem todas são narcisistas, nem todas são tóxicas, mas algumas são. Então, oremos e vigiemos com essas pessoas. Porque dão legalidade pro inimigo. Eu sei que nem todo marido é bom, nem toda esposa é boa, como eu tô falando. Dizer que existe um homem tóxico, não se existe. Existe mulher tóxica, não se existe. Se fazem de boa, mas não são boas. Não são boas. E eu posso provar todos aqui do Rio Grande do Norte. Porque eu conheço os dois campos praticamente aqui grandes. E eu sei quem é quem. Eu sei quem é os músicos e sei quem é a cambada de mulher e homem ruim. Porque Deus é Pai e Deus é mais. E quem está dentro do templo observando as coisas e fazendo a vontade do Senhor e ligado com Deus sabe quem é quem. Mas eu não estou aqui para parar a ministério deles, não. Só quero que eles tenham vergonha na cara, se arrependam, peçam perdão a Deus, se convertam da sua falta de sabedoria e busquem ao Senhor para continuar fazendo a vontade do Senhor. Porque a gente tem que fazer a vontade do Senhor unidos se quiser subir, não é isso? Mas não dando lugar para o inimigo. Que os comerciantes, principalmente cristãos, sejam piedosos, temente a Deus, como diz aqui o texto. Ajudando os necessitados. Quem é esse que faz alguma coisa hoje em dia? Tá difícil. Os crentes que passei assim não são. É isso que minha palavra está dizendo. Cornélio era um homem temente a Deus e ajudava. Ele nem tinha comércio, né, talvez, mas era o centurião. Ele vivia em sociedade, era um homem próspero. Ele temia o Senhor, ele ajudava o povo, né, piedoso, dava esmola e todos os dias ele tirava um tempo para orar. Então, por ele tanto buscar a Deus, ele temeu o Senhor, ele queria conhecer Deus. Quando a gente busca o Senhor é porque a gente quer conhecer Deus, é porque a gente quer ser direcionada por Deus, é porque a gente sabe que tem algo maior que nos guia, algo maior que tem que nos guiar. Se a gente saímos da nossa mãe, mas quem criou o mundo foi alguém. Então nós, como seres humanos, nós ficamos querendo saber se alguém criou o mundo. Um dia, quando a gente morrer, a gente vai para onde? Todo ser humano questiona isso. Então, Cornélio não era diferente. Eu acredito que ele, todos os dias, ele tirava um tempo para se conectar, para meditar, para, né, falar com Deus. Alguém que ele não via, alguém que ele não enxergava como nós, seres humanos. Mas nós acreditamos, nós temos fé que existe alguém além, alguém, né, que nos move, que nos guia. Aí, por isso, um certo dia, como diz aqui, este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão. Olha, Deus abriu a visão dele. Um anjo de Deus que dirigia para ele dizia: Cornélio. Que coisa linda, que Deus fala comigo, com você. Eu já falei, eu não tive essa visão. Eu nunca
tive uma visão assim, mas tem pastores, pessoas que já teve essa visão, essas visões. Isso é muito lindo. Já tive porções, como eu falei. São coisas que a gente às vezes nem gosta de comentar ou contar, porque tem pessoas que não acreditam. Aí diz o 4, este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Deus falou com ele, o anjo falou com ele, ainda disse, tu vai chamar um homem que se chama Pedro. Ai, que coisa linda, gente, olha isso, olha a conexão. Olha as conexões de Deus fazendo. Deus levanta pessoas para fazer conexões conosco, com os servos do Senhor, não querendo deixar entulhados. Isso nunca foi de Deus. E o anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória dentro de mim. Deus se agrada quando a gente ajuda alguém, quando alguém nos ajuda. Quando ajudamos uns aos outros. Agora, pois, envia homens a Jope. Olha só o que Deus fez. Cornélio, tem um homem, por nome Pedro, lá na cidade de Jope. Envia os teus servos lá. Envia os teus empregados lá. Envia os teus soldados lá. Que eu irei te dizer o que tu precisas. O que ele precisa fazer contigo, com os teus e com tua casa. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Olha, Pedro morava perto do mar. Este te dirá o que deves fazer. Que coisa linda. Porque bom é termos direção do Senhor, não como alguns falsos profetas que ficam dando direção. Falso profeta que fica dando direção para os outros e às vezes não tem nem para dele. Como eu falo, as profecias antigamente que eu ouvia era que o meu vinha do sul. E eu dava risada porque a própria profeta uma vez, né, falou isso. Deus manda dizer que o céu é do sul, se é do sul ou de São Paulo. Eu falei, que Deus é esse? Que não mostra claramente o nome. Aí eu dei risada, porque eu sempre fui muito assim, pé no chão. Porque se eu sou dessas como Cornélio, eu prefiro ouvir a voz do meu Deus. Eu prefiro ouvir a voz do Espírito Santo. Eu preciso ter sonhos de Deus. Eu preciso ouvir o meu Deus. E depois que eu tô aqui, eu sonhei. Você ia casar com o filho do pastor. Uma prima dizendo, tentaram atrapalhar o projeto. Você ia casar com a filha do pastor tal. Filho do pastor tal. Eu falei, meu Deus, ele é tão novo. Então quem é que tá certo? Eu? Eu nunca nem pensei nisso. Esperando alguém de longe. Às vezes eu digo que seja de longe mesmo para me tirar desse estado, porque eu não suporto mais. Não suporto mais as profecias ou profetadas. Então o texto vai nos dizer. As pessoas não querem ajudar. Aí entulha o nosso ministério e a nossa vida. Mas o bom é aguardar no Senhor, é bom andar em santidade. Deixa quem quiser falar, mentir. Eu não faço o que eles falam. Oh, Jesus linda. Não sou santa. Mas muitos que vivem, como eu falei, nos altares não são. E nem por isso eu julgo. Nem por isso eu julgo, nem por isso eu condeno, nem por isso eu quero tirar do altar. Quem tira é meu Deus. Quem vive segundo casamento. Porque quem deseja o psicopata, coisa boa, deseja marido de uma só mulher. Quem deseja fazer a obra de Deus, ser missionário ou o que for, se tá no segundo casamento, vai viver só. E vai fazer a vontade de Deus. Não é isso? É a cruz. Não é a cruz de Paulo? A cruz de Paulo da Bíblia não era assim? Não foi assim? Ele tinha uma cruz que levava. Talvez tenha sido casado. E precisou ir fazer a obra de Deus solteiro. Porque talvez era um casamento que entulhava. Talvez era um segundo casamento que não era a vontade de Deus. Mas quando teve um encontro com Deus, ele entendeu. Ou eu volto para mim. Eu estou só dando um exemplo. Eu volto para minha esposa, a minha primeira esposa. Porque
Essa é a vontade de Deus, ou eu vou viver só? Porque é a vontade de Deus, porque é o correto. É isso. Casamento é aliança no mundo espiritual, é coisa linda. E a pessoa, quando está na verdade, e ainda insiste, quando a pessoa sabe que está no erro, ainda insiste, está no erro, não quer se arrepender, é porque precisa se converterem. Bom é se arrependerem, né? Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo que os enviou a Jope, e no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Olha aí. Olha aí, 2 homens, temente a Deus. Enquanto Cornélio tirava um tempo para orar na casa dele, Pedro também fazia o mesmo. Pedro também fazia o mesmo. Quem são os Pedros que temem ao Senhor, que tentam ter um tempo com o Senhor ou buscam pelo Senhor? Ele tirava um tempo, a hora sexta, no terraço para orar. Nesse exato momento ele teve fome, quis comer, e enquanto lhe preparava algum empregado, né, alguma coisa, servo, esposa, enfim, a Bíblia diz que em outro texto que ele morava com a sogra também, ele quis comer. Ele estava com fome, ele estava em jejum, ele estava no devocional dele. E tendo fome, quis comer. Aí alguém pode dizer, às vezes a pessoa está em jejum, realmente fica vendo coisas além. Realmente pode acontecer. Mas sabia que às vezes Deus dá visões nesse momento? Teve fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ou seja, ele ficou atônito. Deus faz isso conosco. Às vezes dá até sono, a gente fica dopado. Aí Deus nos mostra algo por sonho. Ou assim mesmo no dia. Já 2 vezes aconteceu comigo, já falei isso. Tava um dia no sofá, aí aquele negócio, tipo um sono, um peso, uma coisa assim. Do nada eu vi uma pessoa. Outro dia eu tava no ciclo de oração, aí de repente eu tava as irmãs falando assim, e eu sentado na cadeira, e aquele peso. Aí de repente vi uma mulher e uma filha na igreja, e elas não estavam lá. Aí eu comecei a orar. O que é, Senhor? É para mim orar? É para mim fazer o quê? São coisas que o Senhor às vezes nos mostra, mas não é da gente. É pessoas sensíveis ao mundo espiritual. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol. Eu já ensinei eu já meditei com vocês essa palavra, né? Em outro vídeo por aí. Mas como eu estou ainda na semana de sonhos e visões, eu quis trazer hoje sobre Cornélio. No qual havia, e viu do céu aberto que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha a voz. Ele viu uma visão e ainda ouviu a voz: Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca quis coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Tá vendo? Deus deu uma visão para ele, que representava que era Cornélio e sua casa. E disse: olha, tu tá vendo os animais aí, répteis, quadrúpedes, mata e come. Ele teve nojinho. Ele falou: eu não, Senhor. Muitos de nós às vezes não queremos comer tudo, né? Tipo carne de bode, porco. Aí ele falou: eu não, Senhor. Olha a pedrinha ali. Aí ele disse: Pedro, não chama imundo e imunda o que eu santifiquei. Porque Deus já tinha tido um encontro com Cornélio. Cornélio não era mais imundo. Para alguns, Cornélio era imundo na casa dele, porque não tinha Jesus. Mas para Deus não era imundo, porque ele já tinha santificado o vaso.
Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez, aleluia, disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou, Pedro. Vocês estão vendo como é Jesus? Deus nos corrige, gente. Deus é lindo, Deus não é todo... Pessoas que se faz de amigo, se faz de família, parentela real tóxica, mas não quer que a gente diga a verdade, tem que dizer a verdade, porque é bom andar na sinceridade. Aí Deus falou, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. Olha Pedro teimoso. Pedro teimou 3 vezes aqui. Pedro teimou 3 vezes. Lembra que o galo teve que cantar 3 vezes? Que era tipo um símbolo, né? Que tocava algo como relógio. Pedro não era teimoso. Sabia que minha casa é assim às vezes? Falam alguma coisa e ficam teimando da vontade do Senhor. Sabia que minha casa é desse jeito? Eu falo alguma coisa e eles ficam teimando da vontade do Senhor. Sabia que as pessoas dessa região, aqui desse estado, é desse jeito, os crentes? Eles temem e contra a vontade do Senhor. Porque não tem relacionamento. Aí duvida de quem tem, eu acho. Ou não sei. Jesus tem misericórdia. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito, eis que aqui 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aí Deus falou para Pedro novamente, vai chegar aqui varões, e foi eu que enviei. Não duvida, Pedro, porque eu mandei. Eu que mandei esses homens te buscar para fazer uma obra que eu quero, uma obra missionária, uma obra evangelística, uma obra... Oh, aleluia, porque Deus ainda levanta pessoas para nos ajudar. Deus levanta pessoas para nos ajudar. Não como querem entulhar. Para nos levar ali, além, aonde o Senhor quiser. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, diz, sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? Lindo é termos essa intimidade. Lindo é termos essa conexão com o Senhor. Enquanto eu estou aqui falando com Deus, Senhor, age em minha vida, age em minha... Deus já está lá falando com alguém, Deus já está comentando com alguém, Deus já está falando com alguém, Deus já está tocando em alguém para fazer o que precisa. Esse é que é Deus. E eles disseram, Cornélio, o centurião varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Olha isso. O centurião. Eles disseram, Cornélio que nos enviou aqui. O centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Era um homem judeu que dava testemunho, que dava bom testemunho. Foi avisado por um santo anjo, para que se chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Vocês viram que coisa linda? Oh, glória! Eita, Jeová! Olha só, um judeu teve uma visão, né? Teve... Gente, judeu não acredita em Jesus. Judeu não acredita em Messias, que Deus se revela ainda nos dias de hoje. Deus levanta até um judeu para fazer o que precisa para mim. Amém? Quem crê? Foi enviado na terra de Pedro. Nem foi enviado, mandou os seus mensageiros, mandou os seus empregados fazer o que precisava. Vai lá, Deus falou, olha, tem um homem que se chama Pedro, mora em tal cidade, ou tal estado, ou tal país, vai lá, aleluia, e o chama para me fazer aqui o que eu quero, chama para me fazer aqui o que eu quero em Israel, porque eu me agrado das tuas esmolas. Porque Cornélio, você é um judeu, mas eu me agrado das suas esmolas. Porque você me busca, não é como os demais judeus. Por isso que eu resolvi se revelar para ti. Porque você tem interesse em mim. Deus só se revela para quem tem interesse. Para quem gasta tempo na sua presença. Aí disse, tu vai mandar os teus servos
Tu vai mandar os teus servos na casa de Pedro, do homem que se chama Pedro, que mora perto do mar. Ô, glória, olha, na terra natal, no Rio Grande do Norte. Manda Jesus me buscar, porque eu vou embora. Porque mas é Deus, não é pai, não é mãe, não é pastor, não é ninguém que manda na minha vida, é Deus. Porque eu sou como Pedro, eu sou guiada por Deus. Deus manda e levanta pessoas sinceras, honestas, de verdade. Não crentes trapaceiros, invejosos, pilantras, matadores. Quem quer nos prender é porque não tem intimidade com Deus. É porque não tem relacionamento com Deus. É porque não vive do Deus da Bíblia. Mas se vivesse, vivia assim como eu. É enviado por ti, eu irei. Não é enviado por ti, eu não irei. Mas se é por ti, eis-me aqui. Envia-me a mim. Toque quem precisa ser tocado, porque eu quero sair desse estado. Eu não sonhei ir para São Paulo, minha irmã não sonhou ir para lá. Falta só Deus tocar em alguém para agir. Tocar como tocou em Cornélio. Toca nessa noite, nem que se ofenda alguém. Não é bom pedir assim, tá vendo? Não é bom. Mas às vezes é preciso para se tocar e fazer alguma coisa que precisa. Deus não feriu Cornélio, só falou assim: Cornélio, tem um homem por nome tal, na cidade tal, ou no país tal, ou no estado tal. Vai, manda teus servos lá. E manda ele vir fazer aqui uma obra que eu quero que faça dentro dessa casa, a tu e os teus. E disseram: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Gente, que coisa linda. Aí Pedro teve a visão, estava orando, estava lá no primeiro andar dele, orando, estava com fome, como diz, enquanto alguém preparava alguma coisa, estava no devocional ligado com Deus, aqui ó, enquanto minha mãe está aqui com a panela de pressão no fogo, preparando um almoço para mim almoçar, antes eu tomar banho, eu estou aqui conectada com Deus, tem alguém fazendo aqui, minha mãe não tem condição nem de botar um empregado, né, Jesus manda uma empregada para ela, para mim ir embora fazer a obra de Deus, é isso, ok? Está onde Deus quer que eu esteja. Mas tem minha irmã aí, Raquel, para tomar de conta dela, né? E minha irmã Marta e meu irmão se precisar. Agora, se depois Jesus levantar eles e quiserem ir, eu posso vir buscar. Mas eu quero, se eu sou como Pedro. Fui feita para fazer a vontade de Deus. Tá aqui além e trabalhando. Não como alguém quer, é como Deus quer. Não como invejosos querem cuidar. Aí diz aqui: ele estava no devocional e alguém preparando a comida. Aí ele vai ter uma visão. Estava conectado com o Senhor. Você quer ter visões? Se conecte com o Senhor. Tem intimidade com o Senhor. Tem relacionamento com o Senhor. Busque ao Senhor. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Exalte ao Senhor. Clame pelo Senhor. Coma a palavra do Senhor. É assim que Moisés vivia. O povo vivia fazendo o que quiser, o que queria. E Moisés lá em cima no monte. Aqui é um monte, ó. Nosso quarto é monte. Banheiro é monte. Às vezes as pessoas que trabalham, né, fora de casa. É monte, é tempo com Deus. É monte. Moisés estava lá no monte e o povo se rebelava. O povo fazia bezerro. O povo adorava ele. E Deus com raiva daquele povo. Ah, povo rebelde. Essa região aqui. Não quer se converterem. Não quer dar crédito à mensagem. Não quer ter tempo com Deus. Não quer ser guiado por Deus. Quer ser guiado por si mesmo. Porque quem quer ser guiado por Deus, deixa tudo e vai embora. Para onde Deus quer. Começa de novo. Abraão não era assim? Começava de novo. Quem era que ajudava? Os reis, onde chegava. Os reis davam vaca, davam boi, dava tudo, dava fazenda, dava o que precisava. Era o povo que dava. Aí hoje o povo não quer dar nada a ninguém, porque não é piedoso, não é como Cornélio. São usados pelas trevas da amarração. Estão amarrados e precisam se converterem. Aí de repente Pedro desce, aí chega os homens na porta dele. Olha que coisa linda. Aí Pedro lembra, a visão, é ele, Senhor. Ele nem perguntou. Olha
Olha só o que o texto diz. E chamando, perguntaram. Simão, que tinha por sobrenome Pedro, com certeza chegaram ali e bateram. Acredito que não tinha campainha, né, naquele tempo. Nem aqui na minha casa tem, no tempo de hoje. Oh, Jesus. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, de repente Deus fez ele lembrar da visão. Lembra da visão? Disse-lhe o Espírito, oh Jesus, que o Espírito Santo fale comigo e com você, que eu e você ouça o Espírito Santo de Deus, porque é coisa linda. Eis que 3 varões te buscam, Pedro. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles. Não duvidando, porque eu os enviei. Que a gente às vezes quer duvidar, né? Às vezes Deus faz alguma coisa e ainda quer duvidar. Mas quando é de Deus, tem paz no coração. Então Pedro não foi só. Pedro não foi sozinho. Vê alguém na porta. Vai ter que vir alguém na porta, nem que seja um rei, se levantar e fazer o que precisa. Quem crê? Quem crê? Porque nós somos céus e mensageiros do Senhor. E quando Deus dá uma ordem, alguém tem que se levantar e obedecer, senão desce a sepultura. Deus ainda mata, Deus ainda fere. Eu não desejo isso, nem quero que ninguém deseje para ninguém não. Mas meu Deus ainda faz. A gente que tem entendimento, a gente que pode se levantar, a gente que pode tirar a bunda da cadeira, a gente, não sei quem. A ímpio, a não ímpio, a centurião, como Cornélio, Deus vai fazer, Deus vai mover, Deus vai ter que agir, Deus vai ter que agir. E vai nos colocar onde Deus quer. Ou me colocar. Ou me colocar onde Deus quer, onde Deus já mostrou. Estão entulhando, estão impedindo? Apressa-te, ó Deus. Apressa-te, porque o tempo já findou nessa casa. E não é para mim estar mais nessa casa. Não é para mim estar mais nessa casa. Porque eu ouço o Espírito Santo de Deus e eu quero ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu estou inquieta porque eu estou dentro de uma casa que não é para estar mais. Porque eu sou conectada com meu Deus. Eu ando na direção do meu Deus. Então, o Senhor precisa inquietar alguém para fazer alguma coisa, alugar, nem que seja uma casa para mim. Ou me dar um emprego para que eu possa pagar o aluguel. Vergonha, né? Você fazer o evangelho, você fazer a vontade do Senhor e o ministério não se levanta para fazer nada. Como eu falo, às vezes quer coisar um missionário de outro país, mas não mantém no outro estado. Mas não mantém outro estado. Às vezes, lá no estado, é porque Deus tem propósito. Às vezes quer manter lá fora. Às vezes o custo é mais alto. Bom é andarmos na direção de Deus. Se Deus mandar para fora um dia, amém. Se não mandar, ninguém vai. A não ser para ir fazer uma obra e voltar. Aí sim, eu tenho vontade de ir em vários países, fazer a vontade do Senhor e voltar para o meu canto. A gente aproveita para passear e fazer a vontade de Deus, né? Mas até aqui nunca chamaram. É mais fácil Jesus voltar e não me chamarem. Até porque a gente tem que ir acompanhado com pessoas de confiança, né? Com a equipe de... não com trapaço hoje em dia. Por isso que o Senhor deu a visão a Pedro e deu a visão para Cornélio. Aí disse a Pedro, Pedro, não teme. Eu falei contigo 3 vezes. Estou confirmando a 4ª vez. Foi eu que mandei, não duvida. Vai embora. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais? Qual é a causa? Por que estáis aqui? Foi o que Pedro perguntou, né? E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo, temente a Deus. Olha que coisa linda. Olha como os servos dele sabiam quem era Cornélio. Deu uma boa informação. Tem gente que quer dar má informação da gente, sem nem nos conhecer. Morra, engula a língua. Aí disse, Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo, aleluia, anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando para dentro, os recebeu em casa. Pedro foi fazer uma missão, gente. Pedro disse, entra aqui.
Pedro representa o pastor hospitaleiro. Ele disse: varões, sejam bem-vindos, entre na minha casa. Qual é os pastores hoje que querem ser hospitaleiro, que não tem coragem de receber alguém? Que não tem coragem de me receber ou receber algumas pessoas? Nunca chamaram. Tenham vergonha e aprendam a palavra de Deus. A viver na palavra do Senhor, a viver como Pedro, a viver como muitos que viviam na direção do Senhor. Pedro era um pastor, gente. Lembra de Ananias e Safira? Uma mulher e um homem safado dentro de uma igreja, um casal, que a mulher compactuava com ele do marido, o marido mentia, ela apoiava. O marido mentia, ela apoiava. Tenha vergonha na cara, você, mulher. Para de apoiar o seu marido quando estiver errado. Falar a verdade. Ele não é seu inimigo. Mas se tiver errado, você pare de apoiar os erros dele. Você tem que falar em mansidão e temperança. E se for preciso falar para um líder espiritual, é dever seu falar. É dever seu falar e procurar um profissional. É dever seu falar e procurar um profissional. Não é dever seu apoiar pecado, erro, mentiroso, não. A Bíblia diz que Ananias e Safiras eram um casal que tinha posses. Eles venderam herdade e era para dar o dízimo, né, que antigamente, que é para ser assim a igreja primitiva, trazia o dízimo oferta para mantimento da casa do Senhor e para os necessitados. Pessoas como eu, que tem um ministério, que às vezes alguém não quer dar uma oferta, não quer dar um emprego. Então a igreja tem que fazer isso, é manter o missionário, manter a pessoa, manter o evangelista, o que for. Que não querem fazer nada. Se não querem fazer, a igreja tem que fazer. Então, para isso é a oferta e dízimo. Aí, eles venderam herdade, né, uma terra, e eles mentiram. O homem chegou e mentiu no altar, assim, perante Pedro. Pedro era um pastor. Chegou e mentiu. Eu vendi, portanto, tá aqui. O Espírito Santo disse, ele tá mentindo. Eita! Um dia chegou uma turma de Macaíba. Aí Deus falou assim para mim. Eu senti uma coisa ruim assim. Ai, por que essas pessoas estão olhando assim com nem pisquinho? Sei o que lá. E eu nervosa. Aí sonhei. Eu sonhei. Acho que no outro dia ou com 3 dias. Eles não são o que aparenta ser na internet. Eles são só aparência. O homem está enganando. Tinha 2 homens e uma mulher. Olha a pedra. Ninguém engana Deus. Safira e Ananias eram um casal. Aí Deus gritou para Kécia. Eles estão enganando. O homem está enganando. E a mulher é outra pilantra, né? Os 3 estavam enganando. Os 2 homens e a mulher. A Deus pode enganar? Não. Nem aos escolhidos ou gênios do Senhor. Então, naquela hora não tinha graça. Eita, que hoje tem a graça. Hoje tem a graça, antigamente não tinha graça. Eles morreram fulminados. Na hora. O marido entrou, morreu. O jovem vai e tira. Olha o jovem como ajuda na casa do Senhor. O jovem tiraram. Gosto de jovem. Gosto de trabalhar com jovem. Solteiros no geral, né? Quanto mais idade, melhor. Que é para me ensinar a viver a palavra de Deus, a andar em santidade, em obediência. Casar certo. Entendeu? Região, Rio Grande do Norte. Aí, os jovens tiraram. Chegou a mulher mentirosa, safada, apoiadora da mentira do marido. Que o marido estava mentindo e ela quis apoiar. Não era meu dito? Olha, meu marido é assim, vendeu tanto. Mas o problema é dele, né? Eu vou ser verdadeira. Eu vou ser sincera. Aí, veio... Ai, gente, naquele tempo era... Jesus era assim, ó. Deus, não estou no tempo da graça. Por isso que às vezes eu digo, ai, que eu tenho vontade de matar alguns. Porque Deus sabe que Pedro era assim. Então, morreu nos pés de Pedro ali, ó. Olha, Ananias, Safira, bota pra fora, vai enterrar. Porque enganou o nosso Deus. Alguém pode enganar a Deus? Alguém pode enganar alguém na terra, mas a Deus ninguém engana. Deus trata com o enganador, com o perseguidor, com tudo. Deus é que trata. E se for preciso matar o mentiroso, Deus mata. Eita, é isso. Ai, Jesus, como não tem da graça, meu Deus. Por isso que eu digo, tem justiça que pertence ao nosso Deus, não ao homem da terra. Pertence ao nosso Deus.
Essa semana apareceram uns vídeos de lembrança, acho que tem um congresso, ano passado que eu estava na casa da minha irmã, e eu gravei alguns vídeos na casa da minha irmã, Marta, lá em Tangará. Aí eu relatei um dos vídeos sobre uma situação que passou com uns obreiros lá de São Paulo, que eu não tenho raiva deles, claro que não, que são da família do pessoal daqui, que o pessoal daqui dá lugar pro inimigo. Aí essa mulher aqui, que se dizia missionária, né, que chegou por aqui, tal, que é dessa região, disse que esse obreiro tinha dito isso comigo, por causa do filho dele. Eu nem pego na mão desse menino, tá? Desse moço. E pelas profecias ou profetadas, né? Eu achava que era o meu. O filho do pastor, o filho de uma obreira. Aí, eu sofri demais. Porque era a família deles daqui. A família deles daqui são envolvidas a feitiçaria. Deus me mostrou essa mulher por trás 3 vezes, como se estivesse fazendo oração contrária. E minha sobrinha sentiu que ela tinha algo estranho, né? Desde que viu. E minha sobrinha sonhou com um cachorro entrando dentro de casa. Desde que esse cachorro entrou, eu fiquei doente. Minha irmã se separou do meu cunhado. Foi um reboliço e até hoje tenho padecido. Mas Jesus é maior. Aí um dia o Senhor me mostrou, depois que eu estou aqui, acho, se eu não me engano, chegava esse jovem ferido, mal o pai dele. Chegava vestido de, sabe como um soldado? Mas estava ferido. Eu vi que estava ferido na perna. Eita. Por quê? Eu não desejo mal. Aí eu vi um Campo Verde, que é onde essa igreja, qual meu pai dirigiu. A gente não dirige mais, não quero que eu dirija. Da terra. Tem família da terra dele, né? É um Boaz. Aí ele chegava, não sei se é por causa dos meus pensamentos, a oração que eu orava. Um dia eu sonhei como ele chegasse como soldado batendo na minha janela. É o Cornélio. Deus pode, não pode? Deus pode e não pode. Nem sei se ainda existe. Nem sei se estão vivos. E de repente eu via meu pai, o pai dele, ele e uma terra verde. E antes eu tinha tido uma colega da igreja, tinha tido de lá dessa igreja, desse sítio, tinha visto uma terra verde e eu capinando. Aí dizia, Kessia, Deus mostrou você capinando uma terra. Pastorzinho capinando, né? Muitos querendo entulhar. Aí, antes disso tudo, eu tinha tido a visão, né? Antes disso tudo, eu tinha visto outra visão. Tudo isso foi sonho, visão por sonhos. Deus mostrava essa mulher de costa, como se estivesse fazendo oração contrária. Aquele comércio desse pessoal da família fechando. E Deus dizia, eu vou fazer justiça porque você é inocente. Eu escutei a voz como Cornélio. Eu tive a visão como Cornélio, só que eu tive por sonho. E Cornélio teve visivelmente. Pedro teve visivelmente. Eu tive por sonhos, mas eu tive. É isso. Deus fala com a Pedrinha. Ou com meu cunhado diz, Paulo, pastorinho. Ele colocou o nome, Deus está nesse lugar, porque Deus está no lugar, porque Deus estava nas mareias comigo. Se os crentes lá, alguns não estão com Deus, alguns estão, que são os verdadeiros. Mas muitos estão dando lugar para a capa, para o inimigo, para os adversários, né? Para um gigante que se levantou lá, porque eles dão lugar para o inimigo, porque eles dão lugar para os espíritos da feitiçaria que mora por lá. É só isso. 4 macumbeiras talvez mora por lá, fazendo o que não presta para perseguir o povo de Deus. Mas a Deus ninguém engana. Não engana o espírito de cobra, não engana porque Deus mostra filho de feiticeiro se dizendo evangelista, perseguidores de ministério. Deus mostra e muitos duvidam. Quem tem, tem. Vai ter, sempre ter. Porque Deus é Deus. E quem não tem, tem inveja de quem tem. Tem gente que tem inveja até do nosso relacionamento e intimidade com o Senhor. E o anjo disse, ai,
E descendo Pedro para junto dos varões, lhe foram enviados por Cornélio. Sou eu quem procurais, a qual é a causa por que estáis aqui? Eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus. Não, aqui, 22. Então, chamando para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles. Ou seja, eles chegaram, né? Foram descansar, com certeza, se alimentaram, tomaram banho. E descansaram e no outro dia partiram. E foram Pedro com eles e alguns irmãos de Jope. E alguns irmãos de Jope. Equipe, né? Equipe fazer a vontade do Senhor. Deus nunca manda só. Quando precisa fazer assim, por causa da segurança, né? Não quer dizer que a pessoa, às vezes, lá não possa ficar só. Crente anda acompanhado. Eu postei um vídeo essa semana. Mulher empoderada que gosta de andar sozinha. Mulher vagabunda que... Vagabunda, perigosa, que gosta de andar sozinha. Mas mulher que tema a Deus, anda acompanhada. Nem que seja com amigos. Se os amigos não têm vergonha na cara, ele se converta. Porque jovem gosta de andar acompanhado, né? Só jovem sem vergonha que vive no pecado com um em outro. Aí comigo se tora, porque eu mando logo se converter. Ou é sim ou não, é pra casar ou não é, se converta se for pra casar. Quer ser assim. Sempre fui assim. Gosto de mim quem quiser. Casar com a pessoa certa, né? E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio e os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Ou seja, quando eles chegaram ali, Cornélio ficou tão feliz, ou tão surpreso, que ele se ajoelhou e disse, tipo, me perdoa, me desculpa. Ou, sei lá, acho que um santo homem de Deus, acho que ele achou que Pedro era tipo uma autoridade assim, espiritual, porque nós somos autoridade espiritual, né? Que pregamos a mensagem do Senhor. Aí ele falou, não, se levanta, porque eu não sou mais santo do que você. Bom é sermos humildes, olha aí. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou e disse, levanta-te, que também sou homem. Ou seja, ele não é santo. Só quem merece adoração é quem? O santo dos santos, que é Deus. Ele falou, levanta, pelo amor de Deus, não vem pedir perdão. Ou não vem me receber. Não vem me receber de joelhos dobrados, não, pelo amor de Deus. Não sou papa, não sou rei, não sou... modo de dizer, né? Porque só há um que deve ser adorada. Não como muitos por aí fazem. É isso que Cornélio quis fazer. Se prostrar diante de homem. Deus não gosta. E Pedro levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Ou seja, ele chegou ali e viu que tinha muita gente, né? Cornélio fez, aleluia, Cornélio, ele preparou a casa, o ambiente, né? Convidou, acredito, a parentela, família, amigos para receber o Pedro. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu. Aí ele começou a dizer, vós bem sabeis que não é lícito, não é costume, não é normal judeu ajuntar-se ou chegar-se perto de estrangeiros. Oh, Jesus lindo, Jesus é lindo, olha Jesus como é lindo. Podemos andar até com desmantelado, mas desmantelado tem que se consertar na olaria de quem vive com o oleiro. Vocês entendem? Cornélio não era desmantelado, mas Cornélio não temia Deus, Cornélio não era cristão. Tem crente que não quer conversar nem com outro irmão da outra igreja, imagina com um não cristão. Ai, meu Deus, está dizendo assim, Pedro, não chama imundo que eu santifiquei. Pedro, você vai andar com quem eu quiser. E eu vou consertar quem eu quiser. É assim. Porque você pode ser santo. Os outros não são santos, mas vai ser santo através de você.
Porque Pedro teve um encontro com Deus e Deus purificou Pedro, Deus transformou Pedro, Deus libertou Pedro. E agora Pedro tinha que andar com essas pessoas para saber que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus faz, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é santo, que Deus é lindo, que Deus é maior. É isso. Vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Oh, Jesus, olha, se nós olhássemos para o povo como Jesus olha, é isso que eu digo, a gente agia diferente. Pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em um jejum até esta hora. Olha que coisa linda, gente. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até essa hora. Todo dia Cornélio jejuava. Jesus me dê saúde para eu jejuar, porque é coisa boa. A gente fica mais sensível à voz de Deus, à direção de Deus, à sabedoria, ao conhecimento. Jesus me dê saúde para eu jejuar, conseguir jejuar. Até para baixar uns quilinhos, né? Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, porque tem a hora do jejum, né? Às vezes você começa a jejuar, por exemplo, 6 da noite até meio-dia do outro dia, ou até 6 às 6 da manhã, né? 18 horas às 6 da manhã, 12 horas ou 16 horas, enfim, dependendo do seu organismo, até quando você aguenta. E eis que há 4 dias estava em jejum até essa hora, orando em minha casa a hora nona. Então, antes de ele comer, ele orava. Ele apresentava o Senhor, Senhor, estou em jejum. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, meu Deus. Porque eu preciso do Senhor para tomar direções, para guiar minha vida. Onde eu devo comprar uma casa, onde eu devo morar, se eu devo comprar, se é o momento de eu comprar, se eu devo trocar de casa, com quem eu devo casar. E se aquilo ele se preocupava. É assim que nós temos que ser. Então, Cornélio, ele se preocupava em agradar a Deus. Cornélio se preocupava em ter um tempo com Deus. Então, ele jejuava todos os dias até 1 hora. Ele estava em 4 dias de jejum. Sabia que Deus tem mistério no 4º dia? Deus tem mistério no 4º dia. Teve uma certa noite, quando eu senti que eu fui queimada com o Espírito Santo do Senhor na pandemia. Foi 4 dias que eu estava de jejum. Um dia, pela madrugada, eu orando com o meu rosto assim, no chão, deitada, no meu quarto, lá na Maria. Que era o tempo que eu tinha ali com Deus, mais do que aqui, eu tinha paz na minha cabeça. Lá eu tinha paz. Lá pra mim era, sabe quem? Lá pra mim era Belém. As Maria pra mim era Belém. Onde eu tinha amigos e tinha paz. Até chegar um gigante que fez lá a rebeldia mais os outros, porque deram lugar para o diabo. Até então, essa terra das Marias, para mim era Belém, onde eu tinha amigas e onde eu sentia paz na minha cabeça. Eu não tenho aqui desde que eu cheguei. Eu não tenho paz na minha cabeça, no bom Jesus. Jesus tinha Belém como uma casa de amigos. Jesus tinha Belém como uma cidade de amigos. E diante disso, lá em Belém, Jesus foi usado para ressuscitar Lázaro. Lá em Belém tinha Maria e tinha Marta. Oh, aleluia. Lá em Belém, Jesus tinha amigos. Nós precisamos de amigos verdadeiros. Rosimar, Maria Benício, Fabiana. Quem são os verdadeiros amigos? Rutinha. Quem são os meus verdadeiros amigos da Maria? Irmão Antônio, irmão Zé. Os verdadeiros amigos que nunca me invejaram, que sempre me ajudaram e sempre foram amigos de verdade. Eu sei quem são meus amigos. E eu sei quem fazia de amigo e não é amigo. A pastorzinha aqui sabe quem é os amigos dela. Teve gente que se dizia ser amiga. E eu sonhei me empurrando de uma escada. E caí numa escuridão terrível. Desde que ela me empurrou, eu fiquei doente, né? Praticamente.
Não tem um pico de raiva dela. Que Jesus a trate e a converta e se volte para o Senhor. Dê paz e abençoe para ela saber o que é amigo de verdade. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão. Aí Pedro começou a relatar: sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu acompanhei os seus servos? Porque nós não podemos ter contato. Nós, perante a lei, perante os costumes, nós não podemos ter contato. Você é judeu. Eu sou, aleluia, estrangeiro. Mas Deus falou para mim que sou estrangeiro. Pedro, não chama imundo o que eu purifiquei. Não chama imundo o que eu limpei. Não chama imundo o que eu santifiquei. Não faz acepção de pessoa. Porque eu que santifico, eu que limpo, eu que sei quem é quem. Eu sou do coração. Eu não vejo a aparência. Eu vejo o que está no coração. Aí Cornélio começou a relatar: eu também. Há 4 dias estava eu em jejum até a hora 9, orando da minha casa, e eis que diante de se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão. Até parece que eu estou falando para criança, né? Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, e este será em casa. Este que está em casa de Simão. Ele começou a relatar todo o início aí, né, da introdução do texto. E abrindo, aleluia, olha aí. E abrindo Pedro a boca disse. Aí Pedro ouviu, né, ficou ouvindo. Pedro chegou diante de todos estavam ali reunidos em sua casa. Ele começou a relatar. Pedro se ajoelhou: seja bem-vindo. Ele falou: não se levanta. Eu sou homem, eu não sou santo. Pedro era um profeta. Muitos desprezam profeta. Mas Cornélio recebeu como um profeta. Ele falou: não quero honra, Cornélio, porque eu sou igual a ti. Mesmo eu te achando impuro, eu sou igual a ti. Por ser judeu, né? Ele achava que ele era impuro. Mas Deus vê diferente. Deus dizia: não vê impuro que eu purifiquei. Não vê imundo como, porque eu já limpei. Aí Pedro ouviu, né? Ele apresentou: aqui é Pedro, o qual o Senhor mandou chamar, me deu uma visão, tal. Foi relatando tudo que havia. Aleluia.
acontecendo, ou as visões que o Senhor começou a dar a Cornélio. Cornélio se tornou um profeta também. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Gente do céu, isso aqui é para nós religiosos. Eu não sou religiosa, eu nunca fui. Aqui é para os religiosos. Não podemos fazer acepção de pessoas. Mas tem gente que às vezes não quer se converter, né? Fica só dando piadinha indireta. Vai se converter em nome de Jesus. Mas que lhe é agradável aquele a qualquer nação teme e faz o que é justo. Para Deus é agradável ser justo. Olha aí, será que você tem sido justa? Será que essa região aqui tem sido justa? Não tem sido não. A minha vizinha está sofrendo. Não sei porquê, Deus sabe. Uma das minhas vizinhas está sofrendo. Eu não sei se é porque ela não é justa. Sei que um homem está tratando ela com injustiça. Um homem que arruma a máquina, já pegou o dinheiro, disse que não pegou o dinheiro e não devolve a máquina, nem arruma. Ele vai ter que devolver a arrumada, né? Porque se pegou o dinheiro, por aí se tira as trambanhagens que tem nessa cidade e região. Dão lugar para o inimigo da injustiça, da trapaça, da mentira, de não pagar talvez, de enrolar, de não ajudar. Dá um lugar para o bicho. Mas qualquer nação que for justa, como diz aqui, ó, teme ao Senhor, é agradável aos olhos de Deus. Mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação e teme e faz o que é justo. Gente, olha isso. Tá vendo como Deus veio para todos? Para todos que é justo, para todos que o temem e para todas as nações. O texto é claro, Jesus veio para todos, porque nós religiosos dentro da igreja ficamos dentro de quatro paredes. Tá vendo? Vamos ver qual é a região que está errada aqui. Porque das Maria para Tangará só Jesus na causa, né? O povo dá lugar para o inimigo. Lagoa de Velho, Tangará, Bom Jesus e as Maria. São lugares assim que eu morei praticando. Oremos e vigiemos. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço porque por verdade que Deus faz acepção de pessoas. Aqui é Rio Grande do Norte, né? Brasil. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Falei um dos vídeos aí, né? Que meu bis é descendente de judeu. Minha bisa de portugueses. Nós somos brasileiros, nordestinos, arretados, potiguar, né? A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando paz, a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. João foi o que veio enviado antes do Senhor Jesus para anunciar o caminho, né? Preparar o caminho para o povo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, olha aí, eu sou ungida pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Eu nunca fui ungida por homens da terra. Quem sabe ainda possa ser que eu seja ungida. Mas eu fui escolhida como Jesus. Muitos foram como Jesus. Talvez Pedro foi como Jesus. Foi por homens, não foi homem da terra, foi Jesus. Nem meu pai me ungiu. Quer dizer, meu pai me unge assim na igreja. Quando ungia qualquer pessoa, quando chama a frente para ungir com óleo, para ser sarada, para isso e aquilo. Dentro de casa também, porque a Bíblia diz: quando tiver enfermo, chama os presbíteros da igreja e unja com óleo santo. Presbítero que está com vida no altar. Aqui a gente não vê isso, né? Claro que tem os presbíteros com vida no altar. Estou falando que tem que ter cuidado. Não pode botar desmantelado para ungir nossa cabeça, não. É o pastor da igreja e os obreiros, se tiver em comunhão com Deus em santidade. Senão a gente fica pior do que já é. Pode vir pastor do outro canto, pode vir mulher rodando, botando mão na nossa cabeça. Se não tiver preparada, essa retira, nunca gostei. 3 que botou na minha cabeça, eu adoeci. Inveja. É, já vou. Ah, é? Tá bom, tô indo. Vai fazer o quê? Ah, tá bom.
Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, ó. Jesus andava fazendo bem, nós temos que andar fazendo bem. Pedro andava fazendo bem, curando e todos os oprimidos do diabo, porque era com ele. Deus era com ele, Deus tem ódio. Oh, o inimigo que vive nas trevas e as pessoas que vivem nas trevas, eles têm ódio, porque nós somos luz. Eu quero ser só luz, eu nunca fui ungida por homem da terra. Eu fui ungida por Deus, como Jesus. João batizou Jesus. Eu fui batizada por um pastor já. Não foi meu pai que me batizou, foi outro pastor. No campo de Tangará, onde eu nasci. Eu sou tangaraense, né? Na cidade de Tangará. Que era o qual poderiam até estar dirigindo a igreja lá. Mas não quero. Talvez Deus não quer que eu esteja lá. Esteja pra cá. Aí querem me tirar de onde era tirado, né? Porque meu marido já me viu com jaleco num postinho. É daqui pra Macaíba. Mas eu já sonhei em ir para São Paulo. Minha irmã sonhou em ir para São Paulo. Jesus me tire logo. De Macaíba para São Paulo. Jesus faça alguma coisa. Das Maria para Macaíba para São Paulo. Apressa-te, né? Olha o mistério de Deus. Olha o mistério. Crente anda por mistério. Crente anda na direção do Senhor. Crente tem que andar na direção do Senhor. Olha o jovem. Olha o obreiro. Era de São Paulo. Olha a família. O pessoal que era daqui e de lá. Aí onde tem treva, ele se irrita porque eu sou luz. Como alguns servos do Senhor é luz. Aí dá um lugar pro inimigo assim, ó. Da mentira. Do engano, da enrolagem, do que for. Eu não tô nem aí, se converta. Nem converso com isso. Mas se vem conversar comigo, eu converso assim. Não pode chamar impuro o que Jesus santificou, não é isso? Olha aí, pecinha. Eu não faço acepção de pessoas. Não faço acepção das Maria, Cajazeira, onde tiver. Lá é cheio de gente perturbada, cheio de aqui, ó, de demônio, pessoas endemoniadas, feiticeiros, macumbeiros, pessoas doentes. Aí eu fui chamada para isso. Para botar para correr esses demônios. Expulsar no nome de Jesus. Para expulsar o nome de Jesus. Eu não tenho autoridade, mas o meu Deus me deu essa autoridade, não é isso? Para pisar serpentes e escorpiões. Espírito de loucura. Lá tem muitos perturbados. Olha aí. Eu tenho técnica de enfermagem, gosto da saúde mental, psicologia, né? A gente paga nesses cursos. E a gente é médico de almas, porque corpo, alma e espírito caminham junto. Só falta me dar uma bolsa de psicologia, não é isso? Se não der, tem um Jesus, já falei, tem uma bibliologia. E sempre vai ser assim, o nome da terra não vai me parar. Porque eu sou com Pedro, não tinha teologia, mas tinha Jesuslogia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, qual andou fazendo bem e curando, e todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é comigo, Deus é com muitos servos do Senhor. Alguns de longe me ajudam, porque essa região não tem não, gente assim não, que ajude não. Aqui tem entulhadores de ministério, viu? Eu não tenho inimizado, a Bíblia está dizendo, não é para ter inimizado com o ministério não. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo, Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Pedro começou a pregar ali a palavra do Senhor, foi falando de Jesus, falou que Jesus foi escolhido pelos... que Jesus era um escolhido, foi batizado por João, foi falando a palavra, foi pregando, no final ele falou assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito... Gente, que coisa linda! Oh, Jesus! Pedro começou a pregar e o Espírito Santo do Senhor começou a cair, como caiu em Atos, sobre as pessoas, sobre as vidas que estavam naquele ambiente, naquela reunião. Por isso que nós devemos se reunir e pregar a palavra do Senhor, seja embaixo de árvore, seja na rua, seja em igreja, onde for. Porque o Espírito Santo quer operar, o Espírito Santo quer me usar, o Espírito Santo unge umas pessoas para serem usadas, outros não são porque não querem dar lugar para Deus. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia! A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E os fiéis eram da circuncisão. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não são cristãos, as pessoas de todos e qualquer país que é justo, que temente a Deus, piedoso, Deus é com esses. Porque os ouviam falar em línguas, aleluia, línguas estranhas, e magnificar a Deus. Quando somos batizados com o Espírito Santo do Senhor, como eu falei, 4 dias de jejum, eu fui queimada no chão do meu quarto, aleluia. Aí com mais uns dias, aleluia, eu estava numa campanha praticamente de 21 dias de jejum e oração, numa live eu fui batizada, louvando a Deus, porque Deus tem mistério no louvor comigo, que alguém queira ou não, alguém pode me chamar de professora, mas talvez Deus goste de me ouvir louvar, porque posso cantar desafinada, mas o fogo cai, o fogo tem que cair, a presença tem que cair, a cura tem que vir, a libertação tem que vir, porque Deus é Deus, e com Ele não há inimizades. E com Ele não há manipulação. E com Ele faz do jeito que quer, na hora que quer. Porque muitos têm dom, talento, mas não têm unção. Porque muitos têm dom, talento, mas não têm Jesus. Porque muitos têm dom, talento, mas não é ungido pelo Senhor. Não leva a paz do Senhor. Não é chamado pelo Senhor. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo do Senhor? Porque quando Pedro começou a pregar, o Senhor começou a libertar, começou a batizar, começou a fazer, o mover começou a acontecer, porque não, o avivamento não é movimento, mas quando o aleluia, o Espírito Santo desce, tem que haver movimento, tem que haver, não é barulho, mas tem que haver algo, tem que haver movimento. Eu fui batizada, e só no dia que eu fui batizada, eu bati mão, eu bati pé, porque é sinal da testificação do poder de Deus. Mas eu, quando estou falando em língua, quando estou pregando, eu não bato pé, eu não bato mão, porque há controle do Espírito Santo do Senhor no meu corpo e na minha mente. Então Pedro dizia: se esses já receberam o batismo do Espírito Santo, então Pedro pregando, minha mãe está mandando parar, eles ficam entulhando, né? Aí, igual os crentes dessa região, eu sou como Pedro, já falei, ninguém me entulha, quem me entulha é Jesus, mais ninguém. Aí me perdi. Raciocínio. E quando Pedro pregava, havia uma manifestação do poder do Espírito Santo do Senhor. Ele começou a ver as pessoas sendo batizadas, falando em línguas. E de repente, ele disse: como é que pode uma coisa dessa? Eles que achavam que eram imundos, que eram impuros, que não eram crentes, aleluia, que não tinham aceitado Jesus, estão me ouvindo e a língua já desceu, e o batismo santo já aconteceu, o avivamento já aconteceu. Como é que eu não posso batizá-los? Eita, me dá uma bata que eu começo a batizar pessoas aqui em Bom Jesus e região, porque Jesus levanta quem quer, do jeito que quer. Porque Jesus levanta quem quer, do jeito que quer. Não devemos brincar com as coisas de Deus, eu não brinco. Isso aqui é só para saber como é a escolha de Deus, como é as coisas de Deus. Deus não faz acepção como homens da terra faz. Respondeu Pedro:
Pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Se eles receberam o Espírito Santo como eu, como nós, ele ficou surpreso. Como é que eu não posso batizar com água? Vou batizar agora. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Oh glória! Pedro fez a missão dele, fez a obra do Senhor, fez um momento ali com o Senhor. Aleluia! Aquele encontrão aconteceu. Vidas foram salvas, batizadas, curadas, restauradas. Oh, aleluia! Salvas. Ele ainda descansou, teve dia para descansar. Oh, glória! Estou precisando desse descanso. Estou precisando desse descanso, que se levanta alguém para me dar uns dias de descanso, né? Pagar um canto aí para descansar. Uma pousada e tudo que precisa. Ou uma casa dessa para me levar ao evangelho. Cornélio, quem é você? Que me ouve, me chame para ir fazer a obra de Deus. E descansar. Eis-me aqui, Rio Grande do Norte, Brasil, onde o Senhor me mandar. Porque se Deus é assim, quem sou eu? Bom é, aleluia, temer ao Senhor, ser justo, piedoso e deixar o que não presta para trás e servir ao Senhor Jesus. Porque com Ele tem paz, com Ele tem alegria, com Ele tem felicidade, com Ele tem inteligência, com Ele tem prosperidade, tem tudo. Amém. A paz do Senhor a todos e até mais.